Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês aí? Passando aí para dar início a mais um vídeo do nosso canal Ideias Químicas Foco na Questão. Hoje a gente trouxe uma questão aqui do programa de pós-graduação da Rede Mineira de Química, né? Processo seletivo de 2019 para mestrado. A prova é a mesma, se não me engano, mestrado e doutorado. Tem que escolher, acho que mais questões. Mas assim, do programa de pós-graduação da Rede Mineira, um programa descentralizado, né? Em várias instituições que são parceiras aqui no estado de Minas Gerais. E eu trouxe uma questão aqui bem do âmbito aqui de química geral, que muita gente, quando forma, acaba esquecendo. E também vale para o pessoal que está no ensino médio, né? Que sempre eles têm uma explicação bem distinta disso aqui, baseado bem na decoreba. Então vamos lá, serve tanto para quem está aí fazendo química geral, quanto quem vai fazer o programa de mestrado. Essas questões caem muito, pessoal, de estar explicando temperatura de fusão, temperatura de ebulição baseado, outras propriedades físico-químicas baseado em aspectos de interações intermoleculares. Então, a gente vai ver aqui o que pede o comando da questão. Explique a diferença nos valores de temperatura de ebulição para os halogênios apresentados abaixo. Aqui a gente tem halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, todos gases, né? Todos aqui moléculas homonucleares, feitas do mesmo elemento. Então, aqui na outra coluna, a gente tem a temperatura de ebulição. Então, a gente vai ver que a temperatura de ebulição, ela tende a aumentar. Ela parte lá do flúor, está 85 graus Kelvin, até 457, né, aproximadamente graus Kelvin do iodo. Lembrando, isso aqui são gases, né, que o bromo tem ele no estado líquido, e a gente tem na temperatura ambiente, a gente desconta o iodo no estado sólido, né, que é um sólido meio roxo, usado aí muito para identificação de digitais, pela sublimação dele, o vapor de iodo. Então, pessoal, vamos tentar explicar isso aqui. Então, vamos entender o que todos têm em comum. Todos aqui são gases, né, de halogênios. Então, aqui a gente vê na tabela, se a gente pegar, a gente vai ver lá flúor, cloro, mais ou menos aqui, né, bromo e iodo. Aqui, lembrando, só os elementos que constituem, né, esses gases, não aqui nos gases. A tabela está organizada em elementos. Então, a gente vê que tem uma tendência aqui de crescimento, né? De crescimento de quê? De raio. E a resposta vai passar basicamente por essa propriedade periódica. Vai ter um aumento do raio atômico desses elementos. Mas vamos entender como que o raio vai impactar nisso. Lá no ensino médio, quando estou preparando para fazer Enem ou para fazer vestibular, a explicação que os alunos dão para esse tipo de questão é a seguinte: a temperatura vai aumentar à medida que aumenta a massa molecular. Então, ou seja, o iodo tem temperatura de ebulição maior que o flúor, e o cloro, por sua vez, maior que o flúor, e o bromo maior que o cloro, e assim por diante, tem maior porque eles têm uma massa molecular maior. Mas a resposta não passa por aí, não. A resposta passa pelo tipo de interação intermolecular, que a gente vê que são as dispersões de London, né? Ou de polo instantâneo, de polo induzido, né? Porque aqui não vai ter dipolo nenhum, assim, fixo, né? A gente vê que são moléculas homonucleares, ou seja, são átomos que vão ter a mesma eletronegatividade, então vão ser moléculas com o momento dipolar igual a zero, portanto, são moléculas apolares, né? Mas em determinados momentos elas sofrem alguns dipolos, elas têm alguns dipolos, né? Instantâneos, que são devido à descentralização, deslocalização eletrônica. Então, em alguns momentos, ela tem esses dipolos que acabam gerando um dipolo induzindo no outro, por isso que chama dipolo instantâneo, dipolo induzido, certo? Um dipolo instantâneo numa molécula induz um dipolo em outra e forma ali as atrações eletrostáticas. Esse tipo de dispersão, de interação, a dispersão de London, ela é maior à medida que que a molécula fique mais volumosa. Então, vamos pegar aqui, a gente pudesse colocar aqui na coluna aqui o flúor, né? A gente teria ali uma molécula, vamos pôr aqui um volume assim, dos dois átomos aqui de flúor ligados. Com cloro, a gente já teria átomos maiores, né? Porque a gente vai vendo que o raio vai aumentando, pessoal. Isso é uma propriedade periódica, vai aumentando os níveis aqui de energia de cada elemento e os raios vão aumentando. Para o bromo, por sua vez, a gente teria a ligação aqui, uma molécula, né? Com os elementos ainda maiores, mais volumosos. E o iodo aqui dessa série seria o que teria maior volume. Então, o que isso implica, pessoal? A gente tem aqui um volume também da molécula aumentando. Aqui a gente tem uma propriedade que chama polarizabilidade, que é a capacidade das nuvens, da nuvem não, desculpa, pessoal, da densidade eletrônica ser deslocada. Então, o que acontece? De onde ia partir essa explicação?
A explicação, ela seguiria a seguinte lógica, né? O texto ficaria por conta aí de vocês, mas a explicação teria que passar por alguns conceitos chaves, que é o tipo de interação. A interação seria a interação de dispersões de London, ou forças de dipolo instantâneo e dipolo induzido. A energia, pessoal, envolvida nesse tipo de interação, ela é proporcional, diretamente proporcional à polarizabilidade. Eu vou colocar aqui esse sentido de proporcional diferente, porque a polarizabilidade, ela tem... Não dá para a gente fazer diferente aqui, eu chamo a polarizabilidade de outra letra. Então, eu vou colocar esse símbolo aqui significando proporcional, ou seja, a energia desse tipo de interação, ela é diretamente proporcional, tá? Não estou falando que ela é igual, ela é proporcional ao P, que eu vou chamar de polarizabilidade, e inversamente proporcional à sexta potência da distância entre as moléculas. Como todas aqui, basicamente, vão estar com uma distância semelhante, levando em consideração que mesmo que o iodo esteja aqui no estado sólido, essa distância aqui ela vai ser um pouco irrelevante. Então, a gente não vai analisar em função da distância em que estão dispersas as moléculas. Então, a gente acaba deixando esse fator aqui, a gente não faz ele na análise, tá, pessoal? Porque, basicamente, vai ser a mesma distância para todos. Então, a gente não tem um parâmetro comparativo aqui de modo a diferenciar. O que vai diferenciar aqui é a polarizabilidade, ou seja, quanto maior for a polarizabilidade, o que é a polarizabilidade? A capacidade de distorcer a densidade eletrônica, ou seja, de aumentar, de estar aumentando o dipolo da molécula. Quanto maior for a polarizabilidade, maior vai ser a energia dessa ligação. E quanto maior for a energia dessa ligação, maior vai ser a temperatura para que essa ligação seja desfeita, ou seja, para que a transição de fase ocorra. Então, vamos supor que eu tenho ali flúor no estado líquido. Ele vai ter a temperatura, para ele passar do estado líquido para o estado gasoso, devido à polarizabilidade ali do flúor ser determinada, ele vai ter uma determinada energia. O cloro vai ter uma determinada energia, devido à polarizabilidade dele. O bromo também, o iodo também. Então, quanto maior for a energia envolvida nesse tipo de ligação, mais forte vai ser essa interação intermolecular e maior vai ser a temperatura de transição de fase, nesse caso de ebulição. Então, a gente tem uma lógica aqui, ó. Se aumenta a polarizabilidade, aumenta a energia da interação intermolecular, que, por sua vez, aumenta a temperatura de ebulição. Agora, como que a gente vê o aumento da polarizabilidade relacionado com o raio? Quanto mais volumosa for a molécula, mais fácil, quanto mais volumoso for o átomo que constitui a molécula, mais fácil é de deslocalizar a densidade eletrônica. Então, aqui, ó, supondo que eu tenho um átomo aqui de flúor, outro de bromo, de cloro e outro de iodo. A densidade eletrônica aqui ela é muito mais perturbada, ou seja, essa densidade eletrônica que os elétrons que estão em torno do núcleo do iodo, eles são muito mais perturbados, ou seja, eles conseguem ser mais deslocados do que do iodo, que tá mais, do que do flúor, que está mais compacto. O flúor ele tem uma carga nuclear efetiva maior. O núcleo, ele exerce uma carga muito maior nos elétrons do flúor do que do iodo. Portanto, esses elétrons são mais compactos, eles são menos deslocalizados, ou seja, vão gerar uma polarizabilidade menor. Sendo uma polarizabilidade menor, o que acontece? A energia também da interação intermolecular entre as moléculas do flúor 2, né, do gás flúor, vai ser menor do que o cloro, que por sua vez, o bromo, o gás aqui, bromo, vai ter uma polaridade maior que o cloro, porque o volume dele é maior, o volume do elemento bromo vai ser maior, ou seja, quando ele estiver ligado ao outro bromo, a capacidade de uma molécula interagir na nuvem eletrônica do outro vai ser maior, por causa do volume dele. Os elétrons vão estar mais distantes do núcleo, portanto, vão sofrer uma carga nuclear efetiva menor e eles vão ser mais suscetíveis a uma deslocalização. Fazendo essa deslocalização, é possível gerar um dipolo mais apreciável do que o do cloro e que do flúor. Com isso, a energia aumenta e a temperatura de ebulição aumenta. Por sua vez, o último da série, o iodo, que é o que tem o maior volume, quando ele está ligado no outro iodo, as moléculas, ao interagirem, as moléculas ali de iodo interagir uma com a outra, elas vão ter uma capacidade maior de deslocar a densidade eletrônica dos átomos aqui na molécula, gerando um dipolo maior, devido à sua alta polarizabilidade. Se a polarizabilidade ela se torna maior, a energia da interação intermolecular, por mais que seja fraca, ela se torna maior e, portanto, a temperatura de ebulição, ou seja,
temperatura necessária para que ocorra a transição de fase também é maior. Então, a lógica é a seguinte, nós vamos partir aqui de 4 conceitos: raio, polarizabilidade, a energia da interação e a temperatura de ebulição. Todos aqui vão ter uma relação diretamente proporcional. Raio maior, polarizabilidade maior, energia da interação intermolecular maior e temperatura de ebulição maior. Então, fica a critério de vocês jogar no papel e escrever. O que vocês teriam que saber que é olhar, né? Que geralmente, para quem já está fazendo, vai tentar fazer o mestrado, você teria que saber que todos aqui são halogênios, já estão falando, e que eles estão na ordem aqui crescente de raio, né? Partindo do flúor, do cloro, do bromo e do iodo. Então, se eles têm um raio maior, se a gente está numa ordem crescente de raio, raio aumenta, a polarizabilidade também aumenta, ou seja, a capacidade de deslocar a densidade eletrônica aumenta, que faz com que a interação fique maior, ou seja, a energia da interação intermolecular entre essas moléculas seja maior, portanto, a temperatura de ebulição maior. Então, a chave da resposta passa pela relação entre esses 3 conceitos. Entender que quanto maior o raio, maior a polarizabilidade, que é maior a energia da interação intermolecular, e maior a temperatura de ebulição. Então, pessoal, aqui nada tem a ver com a massa molar está aumentando, a massa molecular. Lembrando que a massa molecular também aumenta, né? Porque do flúor, para o cloro, para o bromo, a gente está numa ordem crescente também de massa molecular. Mas não é devido à massa molecular. Isso aqui foi só uma coincidência, tá? Ela foi uma coincidência do raio estar aumentando. A resposta mais lógica, conceitualmente correta, é o aumento do raio impacta no aumento da polarizabilidade, que aumenta no impacto, no aumento da energia da interação e da temperatura de ebulição. Bem, pessoal, vou deixar aí também o link da prova, né? O link da prova do programa da Rede Mineira de Química, com a prova completa. Vou deixar também o grupo do WhatsApp que a gente tem, Química para Geral, tanto para ensino médio quanto para graduação, para quem está preparando para concurso, programa de pós-graduação, e até mesmo está com dificuldade na química dentro da graduação, seja você de qualquer área que envolva química. Então, sejam bem-vindos no grupo, e lá vocês podem estar mandando questões, discutindo, e a gente vai fazendo resoluções. Pode deixar a dica aí também, alguma questão que vocês queiram que esteja sendo resolvida. Então, um abraço e até a próxima aí, pessoal. Na paz.